Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu hoje queria apresentar para vocês esse selfie vídeo sobre o Chico Buarque de Holanda. E eu queria mostrar para vocês perceberem a contradição que existe uma pessoa que é tão brilhante em determinadas áreas como é o Chico, por exemplo, como poeta, como cantor, como compositor, como letrista, como escritor, como autor de peças teatrais. O Chico é talentoso, é um enorme talento. Começa desde cedo e fez uma brilhante carreira. Só que recentemente, não sei se é tão recentemente, o Chico quer intervir e participar da atividade política do país. E aí é onde o bicho pega. Porque o Chico Buarque de Holanda, político, está pagando tudo que ele fez como Chico Buarque, o artista. O Chico revela-se totalmente ignorante em relação à situação econômica do país, em relação à situação política do país. As intervenções dele, as frases dele, é de uma pessoa completamente ignorante, completamente fora do contexto. É lamentável porque você vai fazer sempre uma comparação entre o Chico talentoso e o Chico político. Aqui eu vou mostrar para vocês porque o Chico talentoso, ele tem uma fama de ter entendido a alma das mulheres, pelas diversas canções que ele fez, mostrando como as mulheres sentem, etc. E foi extremamente feliz em relação a isso. Mas se você olhar o lado político, o Chico não tem sensibilidade nenhuma. Desculpa eu dizer, mas o Chico parece um idiota ao afirmar determinadas coisas, como nós vamos ver aqui. Ele não tem sensibilidade nenhuma sobre o homem, sobre como o homem político age, como o homem político mente, como o homem político tenta enganar, e ele é enganado. Ele confia em quem não deve confiar, ele aceita as mentiras das pessoas, e isso é lamentável para uma pessoa como ele. É extremamente lamentável. Essa minha maneira nova de apresentar, de comunicar e mostrar a minha insatisfação, a minha frustração em relação a políticos, pessoas como Chico, etc., ela é completa, ela empresta uma grande confiança. Porque eu vou falar essas coisas e vou mostrar o que está acontecendo. Então vocês não precisam ir para lugar nenhum, vocês vão ver pela boca dos atores de quem eu estou falando o que é que está acontecendo e se eu tenho razão ou não. Muito bem, então vamos ver aqui este primeiro vídeo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo, sabe? O Brasil tem... Eu cansei de viajar. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo, falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo prometido, mas a gente tinha assim todo número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha um número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava vendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu peguei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito adiante. Olha só, eu queria que vocês percebessem aqui
uma coisa muito importante que está acontecendo. Qualquer pessoa vai perceber. O Lula está se vangloriando, está se achando inteligente, esperto, mais esperto do que os outros, por mentir. Ele está aí mostrando, quando não sou eu que estou dizendo, não, é o Lula, o vídeo está aí, ele está falando. E onde ele está falando isso? No terreiro dele, lá no Instituto Lula, com os amigos dele, se sentindo bem à vontade, dizendo quanto eu sou malandro, quanto eu sou mentiroso, como eu enganei os franceses, como eu enganei o Roberto Marinho. O Jaime Lerner foi que me deu o aviso, mas eu menti à vontade e minto à vontade, não tenho nenhum compromisso com as mentiras que eu estou dizendo, com as fontes, ou seja, a verdade. E isso é um presidente do Brasil. Será que qualquer Brasil dirigido por um homem desse pode ter algum resultado? Claro que não. É por isso que o Brasil está do jeito que está hoje. É porque foi dirigido por um homem irresponsável como este. Um mentiroso, um antiético, um inescrupuloso. Tudo você pode perceber. E é ele que está dizendo, não sou eu. Vocês querem ver? Vejam de novo. O que é que o Lula está dizendo aí? Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito, falava, o Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado o número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha o número. Eu não... Vamos citando o número. Números a granel, da maneira que ele pensa que ele é. Então ele acha que isso é uma esperteza, é uma inteligência. Meus amigos, pelo amor de Deus, vamos... Isso nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões. Isso nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu tava... Olha onde esse vídeo foi feito. Olha o local, o Instituto Lula. Ali onde se sente à vontade. E um bocado de puxa-sacos ao lado que ri sobre tudo. Tudo que ele disser ali, o pessoal vai rir, vai achar engraçado. E ele se soltou. Diz quanto mentiroso ele é, quanto inescrupuloso ele é. Porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu peguei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, o Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, é muito dinheiro. Olha só a alegria dele, satisfação em ter mentido, em ter enganado as pessoas. Esse é o homem que foi presidente do Brasil. E o presidente mais popular que o Brasil já teve. Isso diz muito a respeito do brasileiro. E foi com muita alegria que o meu amigo... Agora, nós vamos ver um outro lado do Lula. O lado continua inescrupuloso, antiético, mas mostra um lado sem ideologia, né? Ele não tem ideologia nenhuma. Ele não sabe o que faz, não sabe o que diz. Ou pode ser o contrário, ele sabe tudo que fala, o que diz, mas é o seguinte: ele fala de acordo com o público. Ele fala de acordo com o marqueteiro da época. Ele é incapaz de um ato de grandeza. Ele é incapaz de dizer a verdade quando essa verdade tira um pouco do brilho dele. Vamos ver aqui que dá para entender muito bem isso aqui. Ele falando do Bolsa Família dele. Ele no governo... Na cerimônia em Belo Horizonte, o presidente Lula condenou os críticos do Bolsa Família. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia e vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala
O Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais. Isso que ele está dizendo. Tem gente tão ignorante, tão estúpido, que acha que o Bolsa Família vai deixar as pessoas preguiçosas. Vamos ver na sequência o que ele vai dizer quando ele combatia isso, não por ideologia. Ele combatia porque ele queria combater o Fernando Henrique, queria ganhar as eleições. Então vamos lá. Trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto tipo de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelhos para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Numa cerimônia em Belo Horizonte. Ok. Ele manter como lógica a política de domínio. A política de domínio. Que é exatamente o que ele faz. Ele não tem ideologia. Ele, na realidade, ele age de acordo com o interlocutor, com o marqueteiro da época e com a vantagem que ele pode tirar na fala que ele está fazendo. Ele não tem nenhum compromisso, nenhum escrúpulo em relação ao que ele pensa. É extremamente horrível, desagradável você, e perigoso como foi e é, ter um homem desse como um líder político. Eu não chamaria líder político, ele é popular. Ele é popular, mas líder político ele não é. Líder leva os seus liderados a um caminho melhor. Leva os liderados para um caminho que muitas vezes os liderados estão achando que é ruim, mas o líder consegue mostrar. Esse não, esse aqui não é líder. Esse aqui fala de acordo com a pesquisa. Se a pesquisa estiver dando votos para ele chamar Fernando Henrique de ladrão, se a pesquisa começar a mostrar que se ele chamar Fernando Henrique de o maior presidente de todos os tempos, ele vai fazer isso. Não foi isso que ele fez com o Maluf? Ele dizia que o Maluf foi o maior ladrão do mundo e foi para a casa de Maluf pedir apoio para eleger o seu candidato a prefeito de São Paulo. Ele dizia que o Jader Barbalho era o maior corrupto do país, um dos maiores corruptos do país. Beijou a mão de Jader Barbalho para ter apoio. Foi fazer campanha agora para o filho do Jader Barbalho para ser governador do Pará. Esse aí é, como ele próprio disse, né? Eu até me esqueci o que foi que eu disse. É uma metamorfose ambulante. Vamos lá. Agora vamos ver esse mundo de mentira, esse mundo de falsidade, esse mundo de enganação. Claro, faz escola. E vamos ver a aluna mais brilhante do lulismo. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o ato que coloca em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. Além de estarmos antecipando a entrada em vigor das novas tarifas, estamos dando índice de redução maior do que o previsto e já anunciado. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Mas não é a primeira vez que o nosso governo toma medidas para baixar o custo, ampliar o investimento, aumentar o emprego e garantir mais crescimento para o país. Que vergonha! Que vergonha mentir desse jeito. Isso foi escrito por algum marqueteiro. Que
crescimento de uma PIBinho, que em média cresceu menos do que 2% nos 4 primeiros anos, e vai ser menos ainda do que o que ela cresceu no primeiro, nesse segundo. Já tem recessão em 2014 e vai ter recessão em 2015. 2016 ainda é problemático, se ela continuar até lá, né? Vamos ver mais algumas mentiras aqui da aluna brilhante. E bem-estar para os brasileiros. Temos baixado os juros, reduzido impostos, facilitado o crédito e aberto, como nunca, as portas da casa própria para os pobres e para a classe média. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o investimento na infraestrutura, na educação e na saúde. Olha só, como é que essa mulher tem coragem de falar isso? Ampliando os investimentos na infraestrutura e na educação, como se isso fosse um sucesso absoluto no governo dela. Um governo que não cresce, exatamente deixando de investir em infraestrutura. Educação até que investe, mas investe mal. Tanto que os resultados são pífios, os resultados da educação no Brasil. Ela chega ao ponto até de reduzir o investimento em tecnologia e inovação. É uma aloprada essa mulher. Nos aproximando do dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial. Engraçado, isso foi no início de 2013. Hoje nós estamos aqui assistindo a debacle do setor elétrico, desta política que ela colocou aí. Esta foi considerada a grande gestora pelo Luiz Inácio Lula da Silva. E como o prêmio dela ter sido a grande gestora do seu governo, ele a colocou, enfiou goela abaixo do PT e da base e assumiu a responsabilidade individual por colocar esse poste como presidente do Brasil. No setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está ao mesmo tempo baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Explico com números. Como acabei de dizer, a conta de luz neste ano de 2013 vai baixar 18% para o consumidor doméstico e até 32% para a indústria, a agricultura, o comércio e serviços. Ao mesmo tempo, com a entrada em operação de novas usinas e linhas de transmissão, vamos aumentar em mais de 7% nossa produção de energia. Olha só, ainda bem que nós já estamos vendo aí, agora nós estamos vendo todo o resultado dessa política dela. Quer dizer, além de 2013, né? Hoje é início de 2015, essa mulher não tinha visão nenhuma do que estava acontecendo na economia brasileira. Com essa arrogância dela toda, que baixou os juros, que baixou o custo de energia e que vai produzir mais energia e que nós não teríamos problema nenhum em energia no futuro. Olha só. E ela irá crescer ainda mais nos próximos anos. Esse movimento simultâneo nos deixa em situação privilegiada no mundo. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Cada vez melhor e mais barato. Nós já tivemos apagões e estamos ameaçados de novos apagões. Mais barato acabou, porque os aumentos que já aconteceram superaram aquele desconto que ela deu. Além de ter destruído o setor elétrico. A grande gestora do Lula. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento, no curto, no médio ou no longo prazo. Vamos parar por aqui. Nenhum risco de racionamento no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo já houve. Vai haver no médio? Acho que sim. E no longo, se ela continuar no governo, vai ter também. Porque esta mulher é estúpida. Esta mulher não tem conhecimento de nada.
É uma aloprada. Como é que um país como o Brasil tem uma pessoa como Dilma Rousseff como presidente? A incapacidade em pessoa, não consegue nem expressar suas próprias ideias, se não for lendo. Olha, vou te contar. Bom, vimos aí o que aconteceu, né? Um cara que mente, um cara que fala de acordo com o seu interlocutor, de acordo com o marqueteiro da época, com a situação, ou seja, como ele próprio diz, como é que é? Eu me esqueci até agora, mas tudo bem. O cara que não tem norte nem sul, ele parece uma bússola rodando ali, girando, e não se sabe exatamente o que é que ele fala, qual é a ideologia dele, qual é a cor do partido dele. Ninguém sabe nada do Lula. O fato é esse. Ele, na entrevista em Portugal, ele disse que José Dirceu Genuíno e Delúbio, que estavam presos na cadeia, não era gente da confiança dele. Então, meus amigos, é difícil você compreender uma pessoa como essa. Mas, né, o que é e mais impressionante é que uma pessoa se chama Chico Buarque Rouanet de Holanda. Vocês vão ver o que é que o Chico pensa disso. Aquele homem que entendeu a alma feminina brilhantemente. Não consegue entender essa política baixa e rasteira, uma política de mentira, uma política de tirar vantagem, uma política de permanecer no poder pelo poder e pelo bolso. Vamos ver o grande Chico Buarque de Holanda, o talentoso Chico, o que é que ele pensa disso? Eu voto na Dilma porque a respeito, admiro e porque confio nela. Desculpe, hein? Eu voto nela. Eu voto na Dilma porque a respeito, a admiro e porque confio nela. Eu confio sobretudo na sua sensibilidade e no seu compromisso com os mais pobres. Eu voto nela porque com ela eu tenho a certeza de que os programas de inclusão social serão mantidos, aprimorados, aprofundados. A Dilma, a gente sabe o que ela pensa, a gente sabe o que ela defende. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do Lula. Olha só. Esse cara não tem vergonha de dizer uma coisa dessa. Um eleitor de cabresto. Ele vota nela por causa do Lula. Lula é aquele que mente a todo instante, que não tem posição política nenhuma, que fala de acordo com o interlocutor, de acordo com o marqueteiro da época. É esse o cara que diz a Chico em quem ele deve votar. É impressionante, eu nunca pensei na minha vida. Não é quando eu ouvi as músicas. Hoje eu já não estou mais nem ouvindo as músicas do Chico. Me dá um certo sabor. Continuo dizendo que são excelentes, são maravilhosos, mas não me dá mais o mesmo prazer que dava antes. E eu acho que está acontecendo com muita gente. Ele está desfazendo do que ele fez. O Chico está desfazendo, esse lado político dele está desfazendo toda a beleza do que ele fez nas suas músicas. Isso é verdade. É sentimento, é feeling. E o Chico ainda apresenta essa. Seu eleitor de cabresto do Lula, aquele que nós vimos aí o que é que o Lula é. Tá bom, vamos lá. Este ano, voto na Dilma por causa da Dilma. Eu só quero só o iniciozinho aqui, para vocês verem mais uma vez que eu gosto de dizer que ele confia Eu voto na na Dilma porque a respeito, a admiro e porque confio nela. Eu confio sobretudo na sua sensibilidade. Agora imagina, vocês viram aí o pronunciamento da Dilma, a confiança que ela gerou. Porque tudo que ela disse, ela fez. E esse cara aí, o Chico Buarque de Holanda, o talentoso Chico, dizer uma coisa dessa, olha, Chico, você liquidou com seu brilho, você enferrujou o seu trabalho. Eu nunca pensei que você fosse tão
Então, não sei se é ingênuo, porque vocês vão ver. Porque estão dizendo que Chico fez isso. Ok, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. É desagradável você ver um ídolo da sua infância, não é da minha infância, porque ele é da minha idade, então aliás, minha juventude, né? Porque quando ele surgiu, eu conheci ele. É lamentável. Uma pessoa que ouvia a música tinha o maior prazer de ver as músicas do Chico. Hoje, não tenho prazer porque eu lembro dessa coisa dele. Eu espero que isso passe no futuro para usufruir ainda do talento do Chico. Ok? E até a próxima, pessoal.